A Mariette de Salvador, o povo só tá fazendo inveja, vou te contar, viu? Apesar que hoje tá calor aqui em São Paulo, mas vou dizer que sexta-feira já falaram que vem uma frente fria e o negócio vai ficar feio. Quem participou do congresso ficou muito feliz, né? Quem não participou, a gente tá mandando agora o link para vocês participar. Olha só, tá frio em Salvador, meu Deus, olha as incoerências, né? Tá gravado, a gente está mandando para vocês o link, tá no nosso canal do YouTube, assim como todos os encontros que a gente faz aqui, fica depois no nosso canal do YouTube. Então, segue a gente lá, se inscreva lá no canal, porque sempre que subir conteúdo, vocês vão ficando informados, vão acompanhando. O congresso foi incrível, assim, foi muito inspirador, né? Acho que quem participou pode contribuir, pode contar aí um pouquinho, mas o feedback que nós tivemos foi super positivo, então vale a pena para quem ainda não assistiu ir lá. Foi bastante tempo, gente, foram 3 horas que passaram voando, mas dá para dar aquela puxadinha, ver aquele pedacinho que faz mais sentido para vocês, tá? Que é o espaço que fala de gestão, uma outra fala que vai focar mais na escola como inovação, na escola inovadora como um todo. Então, que legal, a Cícera assistiu, que bom, bacana. Então, vamos lá. Hoje, a nossa proposta aqui é contar um pouquinho para vocês de qual é a metodologia do Viva, do porquê que o Viva tem esse nome. Eu sempre conto, né, para as escolas que tudo aqui no Viva tem um porquê, porque é assim que eu penso que tem que ser a sala de aula, né? Eu acho que o professor ele tem que ter intencionalidade pedagógica o tempo todo. A gestão, toda ação que ela propõe, ela também tem que ter um propósito muito claro. Ela tem que ter um direcionamento, né, para que todos consigam ver de onde você está partindo e para onde quer chegar. A gente falou esses dias até sobre família também. A importância da gente participar a família dos avanços do aluno e daquilo que a gente tem como prioridade para desenvolver naquele aluno. O que a gente quer com o passar do tempo, né, com esse desenvolvimento. Esses dias, para quem não me conhece, para quem está chegando aqui a primeira vez, eu sou a idealizadora do Viva, que é todo um projeto educacional inovador voltado para metodologias ativas. Antes disso, eu sou mantenedora, sou diretora de um colégio, então eu falo com propriedade aqui do lado de cá, da gestão, que atende pai, que está participando da rotina, do chão da sala de aula, da rotina da escola. Então, por isso que no Viva Tudo tem um porquê, né? Porque a gente sabe das dores da escola, a gente está sempre muito próximo das dificuldades, das inseguranças. Quando a gente fala em inovação escolar, né? Então tem professor que já fica com o cabelo em pé, fica todo mundo desesperado. Então, como que a gente atua, como que a gente acolhe a escola em todas as instâncias, em todas as frentes aí, para poder fazer um trabalho bem bacana, de muito suporte para o professor, para a gestão, para a família, para o atendimento, enfim, para todas as áreas da escola. E a gente estava falando um pouco sobre inclusão, sobre as dificuldades, né, de aprendizagem como um todo e tudo mais. E aí, no geral, existe sempre essa discussão, esse jogo de empurra, né? Mas também a família não faz, mas também a família não acompanha, mas também a psicóloga é ruim, né? E às vezes o professor faz um trabalho incrível, mas ele não sabe colocar com clareza qual é o objetivo de aprendizagem que ele está propondo para aquele aluno, em qual período, né? Depois apresentar os resultados. Então, olha a importância da gente ter um porquê. Tem um livro que é muito bacana, que eu sempre estou falando dos livros aqui, né, gente? Quem já participa aqui sabe, eu sempre dou sugestão de livro. Chama Comece pelo Porquê, de Simon. Ai, depois eu pego lá para vocês, mas eu esqueci o sobrenome dele. Mas chama Comece pelo Porquê. E ele traz até a, a, o, o pensamento, né, a lógica da Apple, por exemplo, das principais empresas, das que mais cresceram, especialmente as tecnológicas, né?
de como que eles pensam, como que eles vendem o produto deles, ou o serviço. E aí ele fala do Círculo Dourado, tem um TED dele que é super assistido, tá muito bacana, e eu acredito que esse propósito ele sirva para tudo, desde a aula que eu estou planejando, da semana de planejamento com os professores, eu que sou coordenadora, do gestor, do diretor que está pensando aí em como, enfim, aumentar o número de matrículas, independente do setor que você esteja atuando, a ideia é, comece pelo porquê. Por que que as pessoas fazem o que elas fazem? Né? É quando você desperta o senso de propósito. Então, no Viva, a gente sempre diz que tudo tem um porquê. A gente não... Desde o nome do Viva até a própria metodologia, o material, como ele é estruturado, a plataforma. Então, tudo isso tem uma intencionalidade pedagógica muito clara, e a ideia da trilha de aprendizagem é ajudar a nortear o professor a encontrar esses caminhos. Né? Então, a gente traz um norte, mas sempre falando, olha, é criatividade, é autonomia. Porque se eu estou falando de uma escola que prepara esse aluno para o futuro, que prepara para os desafios do dia a dia e tudo mais, eu tenho que pensar diferente, eu tenho que começar a pensar fora da caixinha, porque não dá para querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então, a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas para começar a pensar numa nova perspectiva. E aí, então, o nome do Viva, ele representa a nossa trilha de aprendizagem, que é o vivenciar, investigar, verificar e aprender. É um acróstico. A gente traz a trilha de aprendizagem, que é uma possibilidade para o professor desenvolver o conteúdo através de uma sequência didática, né? De como eu posso desenvolver a atividade para trazer mais significado, mais engajamento, mais interação, pesquisa. A gente tem como norte a pesquisa científica, esse aluno que é pesquisador, que ele vai a campo, né, que ele sai, hoje mesmo, no colégio as crianças estavam lá, com a pranchetinha, tudo, acho que eles estavam estudando ângulos, se não me engano, 5º ano. Então, eles estavam buscando referências de ângulos nas portas, nos degraus, nas carteiras. Então, eles estavam circulando pelo colégio, tentando entender e identificar onde existe ângulo no nosso dia a dia. Então, a gente sempre vai abordar o nosso propósito é que o aluno ele faça sempre essa conexão do conteúdo com uma vivência prática. Porque a nossa ideia é que o aluno ele tenha um motivo para aprender. O que é esse motivo? Né? O que é esse propósito? E a gente desenvolve no aluno a essência de propósito. O que é esse propósito maior? Então, eu trago, basicamente, é o tema gerador. É basicamente isso. Só que nem sempre o tema gerador que o professor trouxe, mas um tema gerador que surgiu dos alunos, que surgiu de uma roda de conversa, que surgiu daquilo que o aluno trouxe, da curiosidade dele. Então, às vezes, a criança traz, ela conta que a mãe, na noite anterior, leu um livro X para ela lá, ela conta a história do livro e todos se interessam, pronto, já vamos pegar esse gancho, né? O próprio aluno pode trazer esse tema gerador. Então, ontem, até no nosso encontro com as professoras facilitadoras, que a gente tem um trabalho de formação e de acompanhamento dos professores que atuam com o Viva, a gente estava falando sobre a importância da gente estimular, da gente ter essas perguntas norteadoras e da escutativa, né? Até, Cris, a Silmara comentou sobre uma aula que ela deu, que ela falou, ela trouxe um exemplo super bacana, super vivo, que representou exatamente isso que a gente estava falando. O quanto o aluno, a contribuição do aluno pode enriquecer a aula, né? Aquele comentário, isso é escutativa. É quando o aluno fala alguma coisa e a gente aprofunda, a gente ouve de fato e se interessa em sanar aquela dúvida do aluno. É sobre o coração da bananeira, né? E a gente foi até pesquisar junto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cristina, sou num colégio aqui em São Paulo.
e eu tenho uma escola montessoriana, né, a gente conheceu a Cris há 3 ou 4 anos atrás, e o material veio muito a calhar com tudo que a gente pensa e acredita, né. E essa questão que a Silmara te levou ontem foi de um coração de uma bananeira que nem nós sabíamos também, nós fomos pesquisar um pouco para levar para as crianças e fez o maior sucesso, né. E exatamente, é ouvir o aluno e ele ser o protagonista da aula ali, né. Mais ou menos isso que Exatamente. aconteceu. Muito legal, assim, porque a gente falou sobre isso, né? Sobre esse sentimento de pertencimento que esse aluno tem agora com a escola, com o professor, de respeito, de acolhimento. Quer dizer, ele trouxe uma curiosidade, primeiro porque ele tem abertura para isso, porque a escola está dando abertura para isso, para ele se colocar, para ele dividir, né? Para que aquela curiosidade, que a princípio era só dele, agora é da sala toda, e é do professor também, que o professor também não é obrigado a saber de tudo, né? E a gente vira pesquisador ali junto com os alunos, e aí a aula se transforma, o ambiente da escola se transforma, porque todo mundo, quer dizer, rompe com todo aquele planejamento que você fez e está tudo bem, porque a gente lida com pessoas e o replanejar, remanejar, né? Voltar atrás e repensar o formato é super viável, é o que faz a escola ser viva, né? Porque senão vira tudo, fica muito robotizado, fica tudo igual. Então, quando a gente tem essa escutativa, a gente rompe com essa lógica e o aluno realmente ele se sente, poxa, minha professora me ouve, ele vai trazer, e incentivando os demais também a participarem. Aí eu já estou falando, gente, ó, de socioemocional, de autoestima, desse aluno perceber o quanto ele pode, de fato, contribuir, que aquela pergunta não é boba, não existe pergunta boba. Toda pergunta é importante quando a gente tem escutativa, senão a gente só faz, não é? Ó, pessoal, mas vamos continuar aqui. Ah, legal, bacana, mas vamos continuar aqui. Ah, legal, você trouxe isso, que bonitinho, mas vamos continuar aqui. Isso não é escutativo, isso é ter educação. No máximo a gente, né? No mínimo a gente tem que ouvir o aluno. Mas é você realmente aprofundar naquilo que o aluno está trazendo nele de mais rico, né? De mais interessante ali e tudo mais. Inclusive, já vou contar aqui para vocês que no mês de setembro a gente vai fazer uma rodada, todos os nossos encontros serão com práticas. Nosso objetivo é convidar professores, tanto que trabalhem com Viva ou não, professores que pensam fora da caixinha, que são inovadores, que são criativos, para contar um pouquinho aqui da experiência. Então, acho que vai ser muito bacana para a gente ampliar essa visão de educação, né? Para a gente não ficar restrito só no nosso mundinho, só na nossa escola, e conseguir ter uma. Exatamente, é setembro mão na massa. A gente vai chegar trazendo coisa boa aí, trazendo um monte de conteúdo bacana e compartilhando aquilo que os professores fazem de melhor. Então, já dei um spoiler aqui. E aí eu vou mostrar aqui para vocês uns 4 videozinhos que mostram justamente essa trilha. E vou dar alguns exemplos, né, para que vocês entendam com mais significado. Então, assim, ó, por que o vivenciar, né? Então, lembra, viva, V de vivenciar, I de investigar, V de verificar e A de aprender, que é o registro da aprendizagem. Então, depois de toda essa trilha, a gente conclui um conhecimento que ele é mais do que científico, ele é mais do que acadêmico, ele é humano, ele é de troca, de reflexão, de pensamento crítico. Sabe, tudo aquilo que está lá na BNCC é uma forma de materializar, né? É uma forma de trazer, de organizar isso de uma maneira mais concreta. Então, aqui a gente tem alguns exemplos sobre o vivenciar, que é o start da atividade, daquele conteúdo que você está trabalhando. É onde vão surgir as perguntas geradoras, é onde vai surgir, claro, você já tem um tema gerador para trabalhar, você tem um objetivo com aquele momento, mas ali a gente vai conseguir descobrir o conhecimento prévio do aluno, a gente vai fazer essa sondagem inicial, todos vão poder participar. Ah, eu tenho um aluno de inclusão na minha sala, ele vai participar dessa dinâmica, porque é mão na massa, porque
ele vai observar, ele vai anotar, desenhar as observações que ele está fazendo, ele vai concluir, né, levantar essas hipóteses iniciais. Então, olha só. O vivenciar é isso. Ó. Aqui a professora foi trabalhar gelatina colorida, ela foi trabalhar as cores. Como que ela fez isso? Fazendo gelatina colorida. Olha o ar, né? Olha a empolgação, a animação deles. Ó, são eles fazendo, são eles preparando. Então, eles sentiram o cheiro da gelatina, eles pegaram, eles viram a transformação do pozinho no líquido, experimentaram, depois eles viram a gelatina ficando durinha lá na geladeira. Aqui eles estavam trabalhando sobre o outono, e eles foram no jardim observar e recolher elementos que remetessem ao outono. A folha seca, quais são as folhas dessa época, por que não tem flor. Aqui é uma turma já de quarto ano trabalhando misturas homogêneas e heterogêneas. Olha, experimentando, testando. A pesquisa aí acontecendo já, né? Aqui a professora, para trabalhar dígrafos, ela fez uma gincana, ela fez uma atividade com os alunos, dividiu eles em equipes e eles tinham que identificar as palavras dentro de uma caixa de palavras, só palavras que continham dígrafos e que continham duas consoantes, não dígrafos. Ela ainda não tinha trabalhado o conceito. Nesse momento, a gente não trabalha o conceito. A gente trabalha o levantamento de hipóteses, a observação, essa vivência, né, esse pegar, esse fazer sentido. Porque o que nós entendemos? Que o conteúdo, propriamente dito, ele deve vir debaixo disso. Em seguida, ele deve vir para dar as respostas, para dar essa sustentação desse fenômeno. Então, nessa vivência, a gente apresenta o fenômeno. Que fenômeno que está acontecendo ali, né? E aí, em seguida, que pode ser, por exemplo, nessa questão das misturas homogêneas e heterogêneas, né? Então, ali eles ainda não tinham essa definição de misturas. A professora só trouxe alguns elementos, água, álcool e óleo, trouxe corante para que ficasse mais nítida essa diferença, e eles começaram a experimentar. Gente, copo, colher, conta-gotas, vocês viram que não é o recurso, isso a gente falou bastante lá também no sábado, né, no congresso, que não é só o recurso, mas é a criatividade. Olha aqui na gelatina, é gelatina, 4 pacotinhos de gelatina, de morango, um de limão, um de maracujá, ou de abacaxi, um de cereja, por exemplo. Pronto. Eu já tenho aqui 4 cores para eu trabalhar com cheiros diferentes, com sabores diferentes, e eles vão perceber toda essa transformação. E aí o professor, é claro, como mediador, e o professor tem um papel fundamental de mediar, né? E é por isso que a coordenação, aqui a gestão, ela tem que estar pensando em como ela vai orientar esse professor. Porque essa lógica nem sempre ela é simples, ela é automática para o professor. Né? Ele ainda está nessa construção de, tá, como é que eu trabalho esse conteúdo, como é que eu faço esse conteúdo se tornar significativo? Como é que eu provoco o meu aluno? Como é que eu provoco nele esse desejo de aprender? Né? Que é disso que se trata o vivenciar. É um momento que a gente vai despertar para a aprendizagem. Rubem Alves não falava sobre o papel do professor ser o de despertar a vontade de aprender. Porque quando o aluno tem vontade de aprender, ele vai. O trabalho flui, porque aí ele participa com mais envolvimento, sem aquela cobrança. Né? Gente, ó, vamos prestar atenção aqui? Ele quer prestar atenção porque ele quer entender por que o álcool e por que a água e o óleo não se misturam, por exemplo. Agora, não é mais o professor que quer ensinar, é o aluno que quer aprender. A gente já mudou essa lógica. Então, esse clima de pesquisa, de investigação, essa curiosidade do aluno, ela foi despertada com toda a mediação aí do professor, que vai esquentando, que vai trazendo perguntas chaves. Então, no momento do planejamento, é muito importante que o professor
ele já estruture pelo menos algumas perguntas norteadoras, né? Quais serão os gatilhos que ele vai trazer para a turma começar a pensar sobre aquilo? E outra dica que eu dou aqui é sempre pensar em situações do cotidiano, situação que a criança já vivenciou. Então, eu sempre dou o exemplo, por exemplo, dos estados da água, né? Do estado físico, gasoso e tudo mais, que é uma coisa que eles veem quando eles estão tomando banho, o banheiro ficando todo embaçado, eles sabem que o gelo derrete, né? Que o sorvete derrete, eles sabem que quando a mãe está fazendo comida, sai fumaça, eles são situações cotidianas que ele vê acontecer. Quando ele vai ao mercado, por exemplo, né? Então ele vê o pai fazendo compra, ele vai pagar com cartão, e como é que funciona isso? E a gente precisa ter dinheiro, e o que a gente compra por litro, por dúzia, por unidade? Olha aí as unidades de medida que eu já consigo trabalhar. O que é produto industrializado, produto não industrializado, né? Então, uma outra coisa que a gente falou lá no congresso também, que eu comentei, foi que a gente tem que pensar na aprendizagem em 3 dimensões. Na sala de aula, na escola como um todo, né? Eu já nem entendo mais aprendizagem na sala de aula, né? A gente já entendeu que a aprendizagem ela acontece na escola em todos os espaços. Então, dentro da escola, fora da escola, seja no passeio que a criança fez no final de semana, algo que ela observou. Por exemplo, essa situação aí que a Cris trouxe, que a Silmara contou ontem pra gente, do coração da bananeira. Quer dizer, foi de um passeio que o aluno fez, foi de uma situação fora da escola, que ele trouxe para a escola e se tornou objeto de estudo. Olha aí uma fonte de conhecimento incrível, que está fora. E uma terceira dimensão, que é o digital. Olha a gente aprendendo aqui, ó, e trocando no digital. A criança também já entendeu que ela utiliza o digital para aprender, né? Para se desenvolver. Então, a gente tem que pensar a escola agora, já há algum tempo, mas agora, principalmente depois da pandemia, é repensar a forma que a gente trabalhava para a gente entender a escola nessas 3 dimensões. Acho que a pandemia, ela trouxe essa descentralização do professor, né? O conteúdo, ele não está mais no professor, ele está em vários ambientes, em vários lugares. É disso que se trata o ensino híbrido. O ensino híbrido, quando eu falo de ensino híbrido, não é o rodízio dos alunos em sala de aula, isso a gente já falou algumas vezes, né? Mas são propostas de trabalho no presencial e no online, que não é repetição. Não é eu ter uma turma aqui no presencial, uma turma no online, nas duas eu tendo uma aula expositiva tradicional, né? E aí eu estou trabalhando por meio da tecnologia, mas eu não estou inovando. Eu não estou utilizando a tecnologia com uma abrangência muito grande, né? É só uma fonte, é um caminho. Então, são coisinhas aí para a gente começar a pensar. Então, vivenciar é esse momento, né? Todo o trabalho do Viva, ele começa muito nisso. A gente fala muito do passar pelas mãos, né? Dessa aprendizagem ser concreta, da criança pegar, cheirar, sentir. Porque quando isso acontece, vamos lembrar das inteligências múltiplas? Então, a gente tem lá a teoria do Gardner das inteligências múltiplas. 99,9% dos professores concordam que ela existe, né? Que cada criança, assim como cada adulto, aprende de uma forma diferente. Nós temos a neurociência já comprovou que nós temos vários canais para se chegar ao cognitivo, várias vias de aprendizagem. Quando a gente aprende pela emoção, a gente guarda aquela aprendizagem, ela vai para a memória de longo prazo, ela fixa melhor, né? Quando a gente aprende por vários canais, eu aumento as sinapses, eu reforço essas sinapses. Aí aquele aluno, quer dizer, olha aqui, olha a situação da gelatina. Então, ele viu a gelatina, foi a primeira surpresa. Pode experimentar? Quem duvida que surgiu essa pergunta, né? Que eles não quiseram lá molhar o dedinho para experimentar, por exemplo. Então, todo mundo foi, experimentou. Olha eu aprendendo com os 5 sentidos. Com o paladar. Eu estou aprendendo a cor do amarelo, né? O sabor do amarelo, que foi lá representado pela gelatina de abacaxi, por exemplo.
Isso eu posso trazer fruta, posso trazer diversos alimentos diferentes, enfim. Então, eu já passei ali pelo paladar, pelo visual, que eu vi o pozinho virando o líquido, depois indo para a geladeira, ficando durinho, que aí eu experimentei de novo. Eles mexeram ao sensorial, né? Eles pegaram, eles colocaram ali no copinho. Então, tudo isso fica no aluno muito mais marcante, ele é muito mais significativo do que eu falar para o aluno, olha, vamos lá, pinta o círculo de vermelho, né? Vamos todo mundo, ó, o círculo de vermelho, o quadrado de verde e o triângulo de amarelo. Que significado que isso tem para o aluno, né? Ele só está realizando um comando. E o nosso sistema de ensino, no geral, né, o sistema escolar como um todo, ele ainda está muito enraizado nesse formato. No formato que o professor traz o conteúdo, seja pelo livro, pela apostila, e depois os alunos vão desenvolver atividades em cima daquilo, sem reflexão, apenas respondendo aos comandos que já foram pré-definidos pelo próprio material didático lá atrás. Então, nós somos contra esse perfil. Nós acreditamos muito mais nessa construção, na interação. Aqui eu tenho essa troca, tem um conflito entre eles que o professor vai mediar, e então eu estou ensinando a viver em sociedade. E aí, e por aí vai, né, gente? Aí a gente vai desenvolvendo vários saberes, não só o saber acadêmico, aquele conteúdo propriamente dito. Aqui, aí a gente vai para o segundo pilar, que é o investigar. Despertei o interesse do aluno, levantei o conhecimento prévio. Eles fizeram diversas perguntas e eu não respondi nenhuma. A gente sempre fala que aqui o professor não é o que responde perguntas, é o que faz. Quem vai responder são os alunos, né? Então, claro que cada um no seu nível aí de complexidade e tudo mais, mas quem vai responder vai ser o próprio aluno. O aluno quem vai, através da pesquisa que ele vai, por isso que é metodologia ativa, da pesquisa que ele vai fazer, que ele vai pôr a mão na massa, que ele vai investigar, ele vai buscar esse conhecimento, que ele vai trazer essas respostas. Então, esse é o momento da pesquisa, de aprofundar nessas temáticas que foram trazidas aí pelo professor. Então, ó, a turminha lá da gelatina colorida, aqui está identificando onde mais a gente encontra as cores. Por que a gente tem que aprender as cores? Quando a mamãe pede para pegar a blusa azul, a gente não tem que saber qual é a blusa azul? Eles vão para a plataforma, na plataforma tem texto, tem vídeo, tem reportagem, tem documentários, tem um repertório de materiais pré-selecionados, produzidos para dar esse suporte para o professor. Aí, aqui, ó, outra fonte de pesquisa é o outro, não é só o digital. Lembra que tem várias dimensões? Ali foi com uma colaboradora da escola, com a secretária. Então, eles estavam ali, eles elaboraram um questionário, uma enquete nessa vivência, nessa busca de conhecimento prévio, e eles estruturaram ali um questionário para realizar as perguntas. E ali eles estavam identificando as letras, enfim, né, pesquisando também nos livros paradidáticos. Então, esse momento da investigação, ele também pode ser muito rico, de muita exploração, né? Eu posso fazer uma investigação em campo, eu posso pesquisar na internet, eu posso pesquisar em casa, fazer uma enquete com a família. Estou trabalhando gráfico, por exemplo. Então, vou dar um exemplo que aconteceu com a minha filha. Acho que quando ela estava no terceiro ano, terceiro, quase não me lembro, que ela foi trabalhar gráfico. Então, ela fez o levantamento, ela tinha que produzir um gráfico. Primeiro, ela tinha que trazer informações, ela tinha que fazer uma pesquisa em casa e pesquisar o que as pessoas gostavam mais de comer, se era pizza, hambúrguer ou salada. Então, ela perguntou para mim, ela perguntou para minha mãe, ela ligou, né? A gente estava
Eu não me lembro se estava na pandemia, mas ela estava em casa à noite, enfim, e começou a ligar e tudo para perguntar e fez essa enquete na família. Então, ela entrevistou, sei lá, 20 pessoas e aí ela teve a conclusão. Das 20 pessoas, quantas que responderam cada uma delas. E aí, depois, em sala, a professora levantou todas essas informações, vamos ver quantas famílias, então, do que vocês pesquisaram, preferem a pizza, preferem o hambúrguer, preferem a salada, tudo mais. Então, essa interação, e ela trouxe qual outra forma que a gente tem para organizar os dados de forma que fique mais fácil da gente entender. Porque senão a gente tem que ficar perguntando, né, um por um. Quando a gente chega no último, a gente já esqueceu o primeiro. O que ele respondeu. Então, é uma forma de estruturar. Quais outras formas será que a gente tem para estruturar? E vai trazendo pergunta, e vai trazendo inquietações. Né? Eu acho que aí está o papel do professor, está inquietar o aluno. E aí, nesse movimento, ela vai trazendo a importância do gráfico. Está vendo como é importante a gente ter um sistema de organização desses dados? A gente tem uma outra forma de organização. Vamos fazer assim, então? Vamos contar quantas pessoas foram entrevistadas, quantas gostam de cada coisa, patati patatá, e montou lá um cartaz que ficou lá na sala de aula. Então, essa construção, você vê, não está pronto, não veio pronto. O que a gente traz aqui é o subsídio para o professor elaborar essas vivências, essas pesquisas, essas experiências, né? Então, essa que é a proposta, essa que é a ideia. E o mais legal, no momento da investigação, que normalmente é o momento que eles vão lá para o tablet, que a gente entrega para a escola também, para que eles façam essa pesquisa na plataforma, então o professor tem ali alguns conteúdos. E, de repente, ele gostaria de trabalhar um vídeo que não está na plataforma. Ele pode mandar para a gente e nós incluímos. Ele pode incluir. Então, o professor, ele pode personalizar também a plataforma. De duas maneiras, tanto solicitando para a gente, quanto a plataforma do aluno ela está vazia, a plataforma do professor está cheia, tem um acervo completo. Conforme o professor vai trabalhando aquele conteúdo, ele vai liberando esses materiais para o aluno. Então, vamos supor, se sobre gráficos o professor tinha lá 10 conteúdos, imagens, texto, vídeo e tudo mais, ele pode liberar 2, 3, 5, quantos ele quiser. À medida que ele entendeu o que é relevante para a turma dele. E também ele pode, a turma da manhã e a turma da tarde, por exemplo, ter materiais diferentes. A plataforma ser diferente. Ter esses conteúdos de forma personalizada. E aí sim eu estou falando da personalização da aprendizagem. Né? Então, isso enriquece. Você precisa de... Isso enriquece muito esse trabalho do professor, o aprofundamento. E aí, dentro dessa plataforma, então, quer dizer, eu tenho o texto, aquele aluno que aprende melhor lendo, o que aprende mais vendo as imagens, o que aprende melhor assistindo, ele pode assistir quantas vezes ele quiser, na velocidade que ele quiser, consigo aumentar a velocidade, reduzir. Então, assim, ó, eu consigo brincar, né, diversificar a forma de trazer o conteúdo para o meu aluno. Aí eu começo a falar de criatividade, inclusive, né, de autonomia, autonomia não só do aluno, mas também do professor. Depois, os alunos investigaram. Nesse momento da investigação, eles também podem ter elaborado, por exemplo, o professor pode ter trabalhado a sala de aula invertida, rotação por estações, ele organizou os alunos em rotações, né, em estações, e os alunos vão rotacionar. Cada estação tem um objetivo. Por exemplo, é elaborar as perguntas da enquete que ele vai fazer em casa. A outra estação é um vídeo para ele assistir que está lá na plataforma. Uma outra estação, será, é uma pesquisa, é um recorte e cole, alguma coisa relacionada também a esse conteúdo. E o aluno vai fazendo esse rodízio, ele vai ficando um pouquinho em cada estação. Por que isso é bacana?
eu consigo trabalhar, respeitar o ritmo de aprendizagem, eles não precisam estar todos fazendo as mesmas coisas ao mesmo tempo, na mesma velocidade. Eu personalizo, cada ambiente vai estar a turma não precisa ir toda para o próximo grupo também. Terminou, ele já pode ver, liberou vaga ali, vamos supor, eu deixei um grupo com 5 alunos, com 4 alunos. Gente, não pode passar de 4 alunos. Um aluno liberou numa estação, o outro já pode vir. Quem quiser pode vir. Então, essa é uma dinâmica, por exemplo, que a gente consegue trabalhar desde os pequenininhos. Freinet já trabalhava isso com os cantinhos de aprendizagem, né? E eu consigo ter ali espaços, por exemplo, de pesquisa, de vivência, de investigação, de sistematização, quando eu vou para o registro. Quando eu estou com os mais velhos, me possibilita também uma produção maior. Uma estação pode ser produção de texto, né? Produção de um mapa mental em cima de toda essa jornada que ele passou. Olha quantas possibilidades que vão surgindo. Então, as abordagens e metodologias ativas, elas trazem, né, por exemplo, a rotação por estações. Ela traz uma organização de como pode ser, mas sempre com esse propósito maior. Ó, o porquê, que é autonomia do aluno, personalização da aprendizagem, respeito ao ritmo do aluno, respeito à forma que cada um aprende melhor. Então, se eu deixo um repertório de materiais, né? Se eu deixo várias possibilidades para ele buscar essa informação, ele vai buscar por diferentes caminhos. E trazer depois, compartilhar isso com a turma, também com diferentes olhares. Então, isso é muito enriquecedor. E aí, a gente vai aqui para o terceiro pilar, que é o segundo Vzinho lá do Viva, que é o verificar. Depois que os alunos fizeram essa pesquisa, fez a enquete lá na família, vamos compartilhar as informações? Que eu fiz a rotação por estações, o que ficou para cada um de cada estação que ele passou? Ele pode ter uma atividade do Viva lá, que ele tem, que não está dizendo que é para o aluno fazer, a gente traz a temática, o professor vai desenvolver da maneira como ele achar mais pertinente, ele pode ir anotando quais são uma lista de palavras-chave, por exemplo, com aquilo que ele achou mais importante, mais significativo. Ai, gente, perdão. Opa. Voltou. Com as palavras-chave daquilo que ele achou mais significativo, para depois, no momento de compartilhar, só lembrar e conseguir dividir ali com a turma, para no final a gente fazer um texto coletivo, a sistematização final. Então, nesse momento, é o momento de verificar, é o momento do professor verificar o conhecimento. É um momento de avaliação, do professor entender. Às vezes o aluno não tem o que falar. Por quê? Porque ele não fez, porque ele ficou conversando, porque ele, né, não fez a parte dele. Então, a gente já leva para uma avaliação de um outro campo, que é comportamento, atitude, postura. O que a gente tem de combinado? Tá vendo como é o desenvolvimento integral? A gente não vai, nessa sistemática toda, eu não vou trazer só o conteúdo acadêmico. Eu estou falando da formação desse aluno em sociedade. Então, ó, aqui vem o momento do verificar. Então, é o momento dessa troca, ó. Eles pesquisaram uma foto de como eles eram antes. E estão compartilhando aqui, ó, de forma gostosa, livre, numa roda de conversa. Olha os espaços de aprendizagem aí. O que você gostou da Mata Atlântica? A vegetação. O que você usou para construir essa Mata Atlântica? Cola, casquinha de lápis e flores. Então, aqui, a ideia é que... Então, aqui, eles fizeram uma atividade em casa, ó, teve aluno que pintou, desenhou, teve aluno que colou glitter, casquinha de lápis, o outro foi e colou folhas mesmo.
Então, o professor, por exemplo, aqui trabalhou biomas, trabalhou a Mata Atlântica. Então, eles fizeram uma pesquisa em cima de tudo aquilo que eles pesquisaram, agora eles estavam trocando ali as informações, o que eles descobriram a respeito daquele assunto. E aí, é esse momento da costura, né? É esse momento que o professor vai ver. Lembra lá no Vivenciar, no primeiro pilar, onde eu fiz o levantamento de hipóteses, o levantamento do conhecimento prévio? Será que aquelas hipóteses que nós levantamos, elas foram validadas? Né? A gente estava... Será que nós acertamos aquilo que a gente achou que era? Vamos validar agora? Vamos comparar a nossa resposta agora? De repente o professor iniciou, ele fez lá aquelas perguntas norteadoras e teve N respostas. Agora ele vai comparar no momento do verificar. Né? Então, agora a gente vai voltar e vamos verificar aquilo que vocês falaram antes da pesquisa e depois da pesquisa. E aí eu estou mostrando para o aluno, olha como é importante a gente aprender. Olha o nosso porquê aí de novo aparecendo. Né? E isso vai construindo um novo olhar sobre o aprender e sobre a escola. Aqui, ó, é o último pilar, que é o registro da aprendizagem. Então, depois de toda essa trilha, como a gente sistematiza tudo que nós entendemos? Essa turma, por exemplo, lá das misturas homogêneas e heterogêneas, estão construindo um texto coletivo. Vocês viram? Eles têm a pranchetinha, então eles se tornam, de fato, pesquisadores. Aquela turma que colheu os elementos do outono lá no jardim, eles construíram um registro. A gente sugere que o aluno tenha materiais estruturados, não estruturados, para ele desenvolver a criatividade dele. Eu só consigo desenvolver a criatividade criando, né? E aí, eles vão construir aí a ilustração, o trabalho deles, em cima de toda a experiência desse aprender, de toda essa trilha. Você tem falta de atenção numa aula dessa? Você tem falta de compromisso? Né? Você tem indisciplina? É isso que eu falo quando a gente consegue mudar o ritmo da aula. Né? Essa vontade de aprender, todo o ambiente, toda essa... a estrutura mesmo, como a aula está organizada. Então, aqui, o professor, ele consegue trazer a sistematização, trabalhar socioemocional, trabalhar o respeito ao próximo, a empatia, a colaboração, essa ideia do trabalho colaborativo, que hoje a gente sabe que é de suma importância, né? A gente precisa preparar esses alunos para trabalharem de forma colaborativa desde agora, desde a educação básica. Não dá para lá na frente a gente pensar nisso, né? Porque a gente já perdeu o time. A gente sabe que o conteúdo, ele está aí, a informação está aí, está disponível. O grande desafio é transformar a informação em conhecimento. Como que eu trago essa informação para... agora eu entendi. Agora eu entendi por que a água não mistura com o óleo. Agora sim fez sentido para mim, né? E então, eles só descobriram isso a partir desse momento. Por que o ovo cozinha? Por que quando eu tomo banho quente, o banheiro fica embaçado? Por que o meu sorvete derrete? Por que eu tenho que comprar banana por dúzia, né, ou por quilo, dependendo do lugar, e não por litro? E o conhecimento científico, né, esse conhecimento acadêmico, ele vem para responder esses fenômenos, para a gente entender por que as coisas são como são. É a mesma lógica que começa lá na educação infantil, a criança vai para a escola cheia de vontade de aprender, cheia de dúvidas, cheia dos porquês, né? Mas por que o cachorro late? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E que muitas vezes vai se perdendo com o passar dos anos. Eu digo que quem acaba com a escola é a própria escola. É a escola que coloca no aluno, que desconfigura esse primeiro desejo, esse desejo inato da criança de aprender, de ir para a escola para aprender, né? Porque ela não vai, chega um determinado momento
Porque a criança não vai mais para a escola para aprender, ela vai para tirar uma nota, ela vai para passar de ano, ela vai muito mais obrigada do que por prazer, para tentar trazer isso de uma forma mais significativa. Então, o convite... Ai, vou ver aqui se tem alguma pergunta. Ó, o Fê foi colocando aqui mais um pouquinho, né, contando de um modo geral como que tudo acontece, mas a ideia é essa, né, uma aprendizagem que ela está fora do livro, ela não está no livro, ela não está no papel de forma estática, primeiro que não dá mais para ser estático, né, então não dá para ser desatualizado, porque a gente tem informação nova o tempo todo, se a gente tem um material rígido, eu não trago essa flexibilidade e esse encantamento de falar sobre o coração da banana, da bananeira, né? Por quê? Porque eu não tenho espaço para isso, porque não está no script, porque não está no meu planejamento, porque o material ele não vai me contemplar, não vai contemplar essa dúvida do aluno. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga, com o material todo embasado na BNCC, é claro, a gente não vai ficar falando só de coisas aleatórias, né? Esperando o tema cair do céu, isso não é isso, a proposta não é essa, mas é que quando o aluno ele vem, ele incorpora, ele traz uma dúvida, ele contribui, às vezes ele traz um tema ali na roda de conversa que serve como gatilho para o professor destrinchar um monte de conteúdo que está lá no material, que está alinhado com a BNCC. Por exemplo, notícia. Então, a gente tem aí agora acontecendo toda a questão no Afeganistão, né? Vamos pensar os alunos maiores que, de repente, já chegam comentando, porque eles estão vendo, inclusive, nas redes sociais. Olha a informação chegando por diversos canais, né? Então, está chegando lá pela rede social, por exemplo, a informação, e ele chega com essa dúvida, ele quer saber e tudo mais. Beleza, vamos falar então sobre o Talibã, sobre o Afeganistão, sobre tudo que está acontecendo e tudo mais. O que é isso? Esse é o meu tema gerador. O que pode vir debaixo disso? Dentro de história eu trabalho, de geografia, onde fica o Afeganistão? O que é o Talibã? Eu já estou falando de sociedade, eu já estou falando da região, eu posso trazer dados geográficos, né? Dados de populacionais, demográficos, não fugiu a palavra, demográficos. Eu posso falar sobre o gênero textual, notícia. Onde vocês viram isso? Eu vi uma notícia, eu vi uma reportagem. Então, já vamos pegar esse gancho. Então, o professor, em português, eu coloco debaixo desse tema, notícia, dentro de dentro de geografia, eu coloco um outro conteúdo, e daqui a pouco a questão Afeganistão virou um mini projeto que eu trabalhei 2 semanas, uma semana inteira, destrinchando em cima disso vários outros conteúdos. Eu posso fazer uma produção, né? Gênero textual, carta. Se você pudesse enviar uma carta para quem mora lá agora, o que você diria para essas pessoas? Imagina uma criança na sua idade. O que você diria para essa criança? Vamos produzir uma carta? Qual é a estrutura da carta? Né? O que tem que ter? Tem título? Não tem título? Tem data? Quem assina? Então, eu já trabalho toda a construção desse texto em cima dessa temática que surgiu dos próprios alunos. Então, esse é o grande encantamento, né? O que a gente pretende aqui com o Vivo, nosso porquê é ajudar a encantar. A criança tem que ser encantada o tempo todo, né? Essa aula, ela tem que querer ir para a escola. Ela tem que ter sede de conhecimento. A gente só aprende aquilo que a gente quer. Por isso que eu tenho que dar gatilhos, por isso que eu tenho que contextualizar primeiro. Porque se eu não contextualizo, o aluno não sabe por que ele está aprendendo aquilo. É só para ter uma nota na prova, é só para fazer a lição, né? E é só para responder
aquilo que o professor espera dele, o que é pior, né? Olha as incoerências, olha como eu estou desrespeitando completamente a, aquilo que o aluno tem de mais forte, que já vem com ele, no chipzinho dele, que é de descoberta. A criança começa descobrindo a mão, pondo o dedinho na boca, né? Aí ela descobre, de repente, o pé. Como? Pondo na boca, experimentando. É sensorial, é vivo. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo. Claro, né? A gente sabe que passou a fase oral, não vai mais tudo para a boca. Mas é importante que a gente continue reconhecendo essa intenção, né? Porque nem a gente gosta de fazer nada obrigado, gente, ainda mais as crianças. Então, isso a gente tem que pensar. Então, olha só, o Fê colocou até aqui, né? Sobre os objetivos. Propiciar o desenvolvimento de uma aprendizagem centrada no aluno. Vocês viram que eu não falei do professor? Quer dizer, o professor como peça fundamental para nortear, costurar, orientar, trazer perguntas específicas, norteadoras para tudo isso. Mas tudo surgiu da curiosidade do aluno? Né? Foi sempre pensando na experiência do aluno, qual vai ser a experiência dele de aprender? Partir da realidade da criança, não do material, não daquilo que eu acho, mas daquilo que faz sentido para a criança. Flexibilizar o trabalho do professor, ampliando assim a possibilidade do aluno. Se eu travo o trabalho do professor, ele tem aquela apostila para trabalhar aquele bimestre, ele não pode ficar falando do coração da banana, ele não pode ficar falando de outros assuntos, não dá tempo, não encaixa, porque aquilo está numa organização tão rígida que eu não consigo flexibilizar. Então, quando a gente traz essa flexibilização, por exemplo, do professor colocar o conteúdo que ele dele liberar para o aluno dentro da plataforma, o aluno vai ter acesso àquilo que o professor acha mais pertinente para a turma dele, é a autonomia que eu estou dando para o professor. Segundo as investigações, a empresa de investimentos de Gladson Ju, por assim? Acho que foi sem querer. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Valorizar as produções dos alunos. Gente, eu percebi isso tanto na pandemia. Minha filha mesmo, ela falava, fazia atividade e os alunos assim, mas ninguém vai ver, né? Eles sentem tanta falta do nosso olhar, do nosso incentivo, da nossa de se sentirem valorizados por aquilo que eles produziram, que eles fizeram. Eles passaram até a não ter tanto capricho nas atividades, porque ninguém ia ver. Então, olha a importância que tem a valorização. Estimular esse olhar investigativo, gerando interesse e autoaprendizagem. O aluno que entendeu como é que pesquisa, ele entendeu como é que ele responde essas perguntas dele, ele não tem limites. Esse é aquele aluno que vai ter mais facilidade de adaptação lá na frente. Se na empresa que ele trabalhar, ele precisar mudar de setor, é rapidinho, é aquele que vai atrás, já busca, pesquisa, tá, não, já entendi, e já se vira autônomo. Não é tudo isso que a gente quer? Né? Incentivar a pesquisa e tudo mais. É isso, gente. Esse era um pouco do que eu queria contar aqui para vocês hoje, queria dividir. Vocês têm alguma pergunta, querem colocar aqui no chat, querem abrir o microfone, falar, espaço de todo mundo aqui. Já falei pelos cotovelos, né? Agora vou beber uma água. Fica todo mundo quietinho. A gente continua lá no nosso grupo de WhatsApp. Ó, tem a Cris, tem a Juraci, deixa eu ver quem mais está aqui de escola parceira. A Ju está até fazendo agora uma dinâmica muito legal. Ó, a Edna, querida. Tem várias aqui, ó. Tem a Luz do Saber, a Ionice também está aqui, a Gabriele. Tá liberado. Oi, Cris. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem.
É só, eu acredito que tudo que você disse aí, e vendo a prática a cada dia dentro da escola, e os pais já começando a fazer os comentários desses alunos pesquisadores. Fechou seu microfone. Eu fechei. Em relação ao trabalho do ano passado, muito diferente de você estar falando algo e você pega o aluno, já igual você disse aí, pesquisador, autônomo. Você está lá explicando um assunto, o aluno já está lá procurando, pesquisando de onde que é. Igual comentei com você da reportagem, a jornalista está fazendo uma reportagem de um padeiro que vai ganhar, ele vai competir lá na Itália, o panetone, né? Aqui ele ganhou já o panetone no Brasil, ele vai competir na Itália. Quando ela começou a falar da reportagem que ela estava fazendo, ele já foi rapidinho procurar quem era o rapaz da reportagem, quem era esse padeiro, né? Então é isso que nós queremos mesmo, né? Que eles procurem, que vão atrás, né? Como eu comento com eles, não somos nós o único detentor do saber, né? Eles podem trazer, né? Eles têm todo o recurso para procurar, para ir atrás, né? Então eu acho assim, é muito gratificante cada vez que você vê esse despertar nas crianças, né? A gente percebe assim isso muito grande, assim. Eu sou apaixonada pelo Viva e pelas metodologias ativas. Não é à toa que a reportagem vai sair de metodologias ativas. Olha o tamanho do interesse, né? Os alunos vão agora fazer a própria reportagem e incentivados, né, pela jornalista que foi até a escola. Eu já posso falar aqui de profissão. E aí, olha a sede de conhecimento. Quer dizer, o aluno já foi, já quis saber mais, já estava engajado, né? Ele quer ter conhecimento. Eu não preciso mais cobrar conhecimento dele. Eu já despertei, eu já dei o gatilho. Ele já entendeu que ele pode aprender, que ele tem essa autonomia. Então, é exatamente isso. E isso é com um aluno de 5º ano. Né? Você imagina esse aluno lá no Fundamental 2, no médio, ele dando continuidade a esse perfil. Você comentou do Afeganistão, nós trabalhamos um livro da Malala, lá da plataforma da Árvore. E aí eu já tinha colocado o livro para fazer a leitura, para fazer um trabalho em cima do livro, né? E calhou de todos os acontecimentos e uma outra atividade que o Viva tem sobre a opinião, textos de opinião. Aí aproveitou, né? E aí na televisão tá passando bastante, acho que passou na Record no final de semana também, né? E a hora que nós vamos discutir na segunda-feira sobre a opinião, e nós vamos trabalhar em cima do assunto por causa da Malala, dos lugares, tudo referente, e aí você conversa e eles já vão trazendo todos os assuntos. Eu escutei falar isso, eu escutei falar desse sentido, em relação às mulheres, a preocupação com a mulher, o saber, a escola. Então, assim, foi legal porque cada um conversou, cada um falou um pouco, tanto que a aula foi só de conversa. O texto mesmo, deixei para eles fazerem em casa. Perfeito. Porque foi só conversa de trabalhar, e falei, agora vocês terminam em casa, porque nós passamos a nossa aula toda conversando sobre as reportagens, sobre o assunto que está no momento. Trocando opinião, né? Sim, trocando opinião, cada um falando a sua opinião. Não, e olha a diferença, né? E aí, se você, dependendo do material, você tem o quê? Um texto de opinião como referência. Isso é um texto de opinião. Aí você tem um conceito e depois responda perguntas referente àquele texto. Só que é um texto que para mim não tem referência nenhuma, né? Eu falar sobre o que está acontecendo agora no Afeganistão, eu tenho muito mais propriedade para opinar. Sim. Eu tenho de fato, aí você só vai ter que trabalhar o quê? A estrutura do que é um texto de opinião. Uhum. Só que o tema gerador e emitir opinião, o aluno já sabe, né? Porque ele já faz isso na prática. É o que eu falei sobre, por exemplo, ele sabe que o sorvete dele vai derreter se ele demorar muito tempo para chupar, né? Ele só não sabe por que derrete, mas ele sabe que derrete. E aí, esse por que derrete é que a gente vai trazer esse conhecimento para que ele possa ter essa compreensão de mundo mais aprofundada e tudo mais, que é para isso que serve a escola. Então, gente, é isso.
Ju, obrigada pela contribuição, super rico, né? Porque é muito gostoso quando a gente tem essa troca de mostrar como é que acontece na prática, porque às vezes fica muito no ar, né? E eu acredito que cada vez que a gente vai conversando, que a gente vai contando também, vocês vão tendo novas ideias e vão reafirmando, se apropriando cada vez mais desse projeto e dessa nova forma de trabalhar e consegue também perceber essa diferença nos alunos, né? Então, que é o resultado aí que é o que a gente mais espera e que com certeza a gente encontra cada dia mais. Gente, obrigada pela participação de todos. Semana que vem, então, estaremos aqui com práticas. Mão na massa, mês de setembro, mão na massa. Tá bom? Beijo, gente. Bom restinho de semana. Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite, Cris. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.